Você sabe o que significa a sigla ESG? É uma sigla mundial onde as empresas estão se utilizando dela para demonstrar comprometimento com meio ambiente, a parte social e governança corporativa. Nesse vídeo, eu vou te mostrar mais profundamente o que é que significa essa sigla e qual a correlação que ela tem com os investimentos financeiros. Fica aqui comigo. Fala, povo bom! Bem-vindo ao canal que dá trabalho. Se você não me conhece, eu sou Olaci Júnior e no nosso canal a gente fala sobre empreendedorismo, mercado de trabalho, mercado financeiro. Hoje eu vou te dar um resumão de uma palestra que eu dei na universidade sobre ESG e qual a correlação que ela tem com os investimentos financeiros. Não vou nem demorar muito, vamos logo para o primeiro slide. O que é que significa ESG? E, Environmental, S, Social e G, Governance. Basicamente é isso. Veja aí no outro slide o que é que o E do ESG ele contempla. Preocupação com mudanças climáticas, redução de emissões de gases de efeito estufa, iniciativas para evitar o esgotamento de recursos, incluindo água, políticas para armazenamento e descarte consciente de resíduos e poluição e iniciativas anti-desmatamento. O que é que eu vejo em relação à questão do meio ambiente? Hoje é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Se os governos não estão fazendo absolutamente nada, ou se não muito pouca coisa, as empresas que de alguma forma têm um potencial econômico, têm um poder, vamos dizer assim, financeiro de mudar algumas características do seu meio ambiente, elas se reuniram e tentaram cumprir, através do ESG, e aí mais na frente eu vou te dizer como é que elas fazem isso, ações, atitudes que os governos deveriam estar fazendo. Veja no próximo slide a letra S da sigla, o que é que ela contempla. Olha aí, ó. Respeito ao bem-estar dos funcionários e às condições de trabalho, incluindo combate à escravidão e trabalho infantil. Olha como isso é importante e atual. Projetos que apoiam comunidades locais. Iniciativas que geram benefícios à saúde e segurança. Projetos que fomentem os direitos das mulheres. Incentivo às relações e diversidade dos funcionários. Volta aqui para mim. Olha como o ESG é atual em relação aos problemas, às demandas de hoje. E olha que o ESG já tem, eu acho que mais ou menos quase 10 anos. E as empresas estão começando a visualizar e ver que isso é importante para elas, principalmente na questão de engajamento. E aí a gente vai falar sobre isso já já. Terceiro slide, governança corporativa. Olha só o que é que a letra G pode oferecer para as empresas e para as pessoas que trabalham nela. Prática anti-suborno e corrupção, transparência em seus processos, auditorias frequentes, iniciativas que evitem a instabilidade política e os conflitos de interesse, conselho de administração independente. A parte de governança, na Bolsa de Valores já existem algumas atitudes, alguns procedimentos que são parecidos com esse. As empresas que são listadas na Bolsa de Valores, elas vão para o novo mercado. No novo mercado, existem diretrizes que as empresas têm que cumprir. O G da sigla ESG, ele filtra mais ainda a questão da transparência na governança. Porque algumas empresas se aproveitam do potencial, do poder que elas têm, para de repente fazer coisas que a sociedade não aprova. E isso elas estão muito preocupadas nos três aspectos. E olha só na próxima tela o tamanho do mercado ESG. 30 trilhões de dólares, 36% dos ativos financeiros totais sob gestão no mundo. Desses 30 trilhões, 50% está na União Europeia, 25% nos Estados Unidos, 15% na China, 10% em outros países. E o que é que esse slide fala? O que é que essa tela fala? É que empresas que estão comprometidas com ESG, elas têm um valor total de 30 trilhões de dólares. Basicamente é isso. A gente tem acesso, como investidor, a gente pode ter acesso
a essas empresas através das bolsas de valores e fundos de investimento espalhados pelo mundo inteiro. Ah, beleza, as empresas estão correndo atrás, alguns governos também estão preocupados com isso, mas a grande pergunta é: por que o ESG é tão importante nos dias de hoje? E aí eu vou te dar 3 razões. Primeira razão, engajamento. Você viu que eu falei no início do vídeo? Olha, e veja aí na tela que o comportamento do consumidor está mudando dia a dia. Olha agora. Uma pesquisa da Nielsen em 2017 concluiu: 81% dos consumidores acreditam fortemente que as empresas devem ajudar a melhorar o meio ambiente. 60% dos consumidores estão muito ou extremamente preocupados com a poluição do ar, da água, uso de embalagens, resíduos de alimentos, entre outros. E a geração Z, ela está muito mais preocupada também com isso. Eu tenho lido bastante sobre essa questão e é interessante como as pessoas nascidas a partir de 1990 estão muito mais preocupadas com essa questão do meio ambiente. Eu tive até uma oportunidade de trabalhar numa empresa de plástico, ser representante, e eu confesso que eu fiquei na dúvida. Pela questão da poluição, os nossos mares, o nosso ambiente sendo contaminado e sem que esse resíduo consiga se dissipar na natureza. Isso é muito preocupante e ainda bem que as empresas estão abrindo os olhos. E aí eu falo de empresas, mas olha só em relação à questão de países. O Fundo Soberano da Noruega anunciou em 2020 uma redução de 13 bilhões em ativos relacionados ao uso de combustíveis fósseis. Ou seja, se a gente não cuidar agora, acho que daqui a 10, 20 anos, não sei nem se a gente vai estar aqui por toda essa questão ambiental que está existindo hoje no nosso planeta. Segunda razão que o ESG é importante: regulação. Governos ao redor do mundo já estabeleceram diversas metas relacionadas à questão do ESG. E aí eu repito, não são só as empresas. Eu vejo as empresas mais engajadas na parte prática de fazer mais. Os governos estão mais na parte teoria, de negociação, né? Às vezes tem uma COP25, depois tem um encontro do meio ambiente. Então, existe já um despertar sobre essa questão, até pelo fato de não vai existir ninguém daqui a, 20 ou 30 anos, porque simplesmente o mundo não vai ter condição de habitação. Em relação ao Brasil, a coisa, vamos dizer que ande mais devagar, mas é aquela coisa, quando o mundo está começando, ou se não se despertando a fazer alguma coisa, a tendência é que a gente também tenha uma maior velocidade na tomada de decisões em relação às características do ESG. E aí, falando em questão de ESG investimentos, eu trouxe alguns gráficos para você aqui. Vou deixar um link desse material que está sendo aqui exibido. Não se preocupe, não precisa printar a tela. E você pode utilizar da melhor forma possível. O bom é que é gratuito para você, tá? Veja esses gráficos de desempenho de ações ligadas ao ESG. Olha só essa primeira tela. Essa linha cinza é a linha da NYSE, ou seja, é uma bolsa de valores americana. Ela subiu 295% desde 2009. Olha, um bom desempenho, não é isso? Mas olha só, o fundo FTSE for Good US Index, que é um fundo ligado a ESG, ele subiu 345%, ou seja, 50 pontos a mais do que o índice da NYSE, que é o índice americano. Olha o segundo gráfico. Gráficos de ações de bolsas europeias. Reforçando, o cinza são as ações europeias e a linha verde são as ações ligadas ao ESG. Houve um equilíbrio, mas no final do período, as ações ligadas a ESG estavam com melhor desempenho. Em relação a ações mundiais, a mesma coisa. O índice MSCI ACW, que significa as ações ligadas a ESG, elas têm superado em 18 pontos o índice geral, isso de ações de empresas globais. E aí está o gráfico do nosso Ibovespa, 200% desde 2006, o Ibovespa, e o índice ISE Index, que é ligado a ESG, 269%. Trazendo aqui de volta para mim, qual o resumo dos gráficos? É que
vale a pena investir em empresas ESG, porque pelos gráficos elas estão se valorizando mais do que outras que não trabalham com esse foco de meio ambiente, social e governança. E só a título de curiosidade, veja essa tela, o que é que significa esse termo. Greenwashing é um fenômeno que ocorre quando algum desses órgãos promovem discursos, propagandas ou campanhas colocando-se como sustentável, mas na verdade o discurso não compactua com o que é feito na prática. Se você hoje pegar alguns relatórios de empresa, você que gosta desse tipo de coisa, já existe um relatório ESG que as empresas já têm um setor específico para cuidar desse tipo de demanda na empresa. Por tudo que se falou, engajamento, regulação, rentabilidade, as empresas estão ligadas nesse tipo de assunto. E o greenwashing são aquelas empresas que dizem que são sustentáveis e, na verdade, não têm a prática. Já existe uma fiscalização maior que está aumentando para que esse tipo de procedimento não seja permitido. E aí eu vou deixar 3 exemplos de empresas que estão engajadas no ESG. Não se preocupe que está tudo no link na descrição do vídeo. Aproveita a oportunidade, dá um like, se inscreve no canal. Beleza, e aí, como é que eu posso investir? Onde é que eu posso começar a pensar nesse tipo de investimento? Vou te mostrar essa tela aqui em relação à questão de índices e empresas que já estão trabalhando com isso e como você pode, vamos dizer, separar joio do trigo. Olha aí a tela. Isso é uma tela das empresas brasileiras. Você vê o ticket dela, né? As 4 letras e o número, o setor, o preço, né? O peso no Ibovespa. E no final do quadro você vai ver que ela tem um rating e tem um score. Através desse score e do rating, você pode analisar e investir na empresa. Talvez mais fácil do que investir numa empresa única, 2 ou 3, que aí você vai precisar de muita grana, você investe num índice. E olha quais são os índices que estão disponíveis, pelo menos até o momento. Você pode investir em ETFs, que na verdade são fundos de índices. Você digita lá no Home Broker ISUS 11 ou se não ESGB 11. Ou se não, fundo de ações, sempre ligado à sigla ESG. Não esqueça disso. E se você tem dúvidas em relação a esse tipo de investimento ou outros que você tenha, vou deixar também na descrição do vídeo um curso que eu fiz, preço promocional, onde eu ensino todos os produtos principais do mercado financeiro com aulas super rápidas, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, e o preço você não vai acreditar. Fechado, meu amigo? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se positivo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos, para que a gente possa colocar bom conteúdo aqui na internet. Grande abraço, nos vemos no próximo.